Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Eu sou o Christian e vou trazer para vocês o planejamento de trabalho para esta quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. Pessoal, o vídeo saindo um pouco mais tarde que o normal. Hoje vamos direto ao ponto, porque ficamos aí até tarde acompanhando os jogos aí da Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Série B. Estou gravando esse vídeo aqui, ó, quase a 1 da manhã, somente para deixar já os jogos para você. Daqui a pouco já estamos de pé para acompanhar o primeiro jogo do dia, tá? Mas não se esquece, já chega aí, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, isso me ajuda demais, nos ajuda a crescer no YouTube, beleza? Acesse o nosso canal do Telegram e o link está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos lá para os jogos, tá? Falando um pouco aí da rodada da Champions, né? O Bayern de Munique fora, eliminado. O Villarreal fez o mesmo jogo que na Espanha, se defendeu o tempo todo. O Bayern perdeu um caminhão de gols, jogou mal, mesmo que teve em cima a maior parte do tempo, perdeu muita oportunidade ali dentro da área, duas inclusive isoladas, né? E no final do jogo aí foi castigado com um belo contra-ataque do Villarreal. Já o Chelsea e o Real Madrid foi um belo jogo, né? Benzema e Vinícius Júnior vão fazendo uma dupla aí de dar inveja em meio mundo, viu? Estão jogando demais. O Rodrigo foi abençoado, né, por entrar, e que passe foi aquele do Modric, hein? Que passe, aquele é passe de um camisa 10 nato raiz que é difícil se ver por aí, viu? E o Rodrigo, abençoado, entrou lá e guardou, levou o jogo para prorrogação, e na prorrogação ele, né, o nome da Champions dessa temporada, Benzema, marcou com um passe, um belo passe do Vinícius Júnior. Vamos lá falando aqui dos jogos dessa quarta-feira. Vamos começar o dia, tá? Para a gente trabalhar mesmo jogos que se encaixaram nas minhas análises, são os três primeiros. Os demais eu vou só comentar um pouco aqui, beleza? Primeiro jogo aqui, a gente vai para a Austrália, Perth Glory e Wellington Phoenix. O Perth Glory, que é o último colocado, e o Wellington Phoenix aí, que aplicou uma goleada no Western United no último jogo, rapaz. Fizeram tipo um Vila Real, jogaram recuadinho, chamando o Western United para cima, e todo contra-ataque era um gol, todo contra-ataque era um gol. Venceu bem vencido. É o sexto colocado, pega o Perth Glory, que é o 12º colocado, tá? Nos 10 últimos confrontos entre eles, 9 tiveram mais do que 3 gols. Ambas as equipes marcaram em 6 dos últimos 8 jogos. O Perth Glory sofreu gol em 4 dos últimos jogos entre as equipes. E o Wellington Phoenix vem sem derrotas há 4 jogos, sofreu gol nos últimos 3 e foi o primeiro a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Tá? Os confrontos entre elas recheados de gols, então eu vou para esse jogo para trabalhar o over HT, tá? E dependendo do que o primeiro tempo me apresentar ali, buscar mais gols no segundo tempo, beleza? Então é isso, no final aqui eu deixo ali o bloco de notas com todas as entradas ali para vocês aí, aquele famoso print, beleza? O segundo jogo, vamos lá para o nosso Sub-19, para quem lembra aí nos vídeos anteriores, eu trouxe o jogo anterior do Sport, que foi contra o Dinamo Kiev. O Sport se classificou, venceu por 2-1, foi um belo jogo. E o Benfica, ele eliminou o Midland na rodada passada por 3-2, teve até um jogador expulso, foi um grande jogo, tá? Aqui é campeonato de base, tá, pessoal? Sub-19 é muito interessante de acompanhar, vale muito a pena acompanhar, porque alguns jogos desse campeonato de base são a Série A de campeonatos de vários países aí do submundo. Então é bem interessante de acompanhar, tá? Quando ambas as equipes se encontram aqui, só informação de cartão, tá? O Benfica vem sem derrotas há 13 jogos e marcou em 4 dos últimos 5. Mais do que 2,5 gols, ou seja, no mínimo 3 gols em 4 dos últimos 5 jogos de ambas as equipes. Ambas as equipes marcaram em 5 dos últimos 5 jogos. O Sport vem sem derrotas há 5 jogos, sofreu gol nos últimos 7, foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Se eu estiver falando um pouco baixo, vocês me desculpem, tá, pessoal? Aumenta um pouco o volume aí. A rapaziada já tá dormindo, a garotada aí já tá descansando para ir para a escola cedo, beleza?
O Benfica vem sem derrotas há 13 jogos, sofreu gol nos últimos 5 jogos, primeiro a marcar em 7 dos últimos 9 jogos. Então, assim, é um jogo para se trabalhar o gol no primeiro tempo e, baseado nisso, eu gosto de falar sempre, eu vejo que dá para buscar aí no mercado de gols pro segundo tempo ou até mesmo dentro do primeiro tempo ainda, beleza? O terceiro jogo, vamos para Estônia, é o Levadia Tallinn contra o Nome Kalju, tá? A Estônia que no dia de hoje, né, hoje não, que já passou da meia-noite, mas nesse dia 12 aí, fizemos os dois jogos, conseguimos pegar os gols nos dois jogos, foi muito bom. Então, é o segundo contra o terceiro colocado. 4 dos últimos 5 jogos entre as equipes tiveram mais do que 3 gols, 3 ou mais gols. Ambas as equipes marcaram em 4 dos últimos 5 jogos. O Levadia vem de 7 vitórias, sem derrotas há 8 jogos, sofreu gol nos últimos 3 e foi o primeiro a marcar em 6 dos últimos 6 jogos. E o Kalju sofreu gol nos últimos 8 jogos. Outro jogo que eu trago para trabalhar o mercado de over HT, de no mínimo um gol no primeiro tempo. E dependendo de como for, eu vejo quais mercados vou buscar, tá? No esporte aqui, pessoal, só falando, eu também pretendo trabalhar o ambas marcam e o over 2.5, tá? Então é o over HT, ambas marcam e over 2.5 nesse jogo. Mas é um jogo de mata-mata, então a gente tem que ver o que o jogo nos apresenta ali assistindo em live, beleza? Passando aqui, eu separei mais alguns jogos, tá? 2 jogos da Champions, Atlético de Madrid e Manchester City. O Atlético de Madrid vai jogar em casa, precisa da vitória. A gente sabe que é um time copeiro, o Simeone arma muito bem o seu time para a Copa, mas é o Manchester City, né? É um time muito melhor do que o Atlético de Madrid, ao meu ver, mas o Atlético de Madrid é um time cascudo. Tá? E o elenco dessa temporada é um elenco legal, um elenco que sabe jogar na defesa, sabe sair para o contra-ataque e quando precisa pressionar, também pressiona com qualidade, beleza? O Atlético de Madrid sofreu gol nos últimos 3 jogos, menos que 2,5 gols em 4 dos últimos 5, primeiro a marcar em 8 dos últimos 10. Tá aí o City vem sem derrotas há 9 jogos, primeiro a marcar em 4 dos últimos 5 e o último jogo foi contra o Liverpool, foi um jogo sensacional, tá? Não vou deixar um palpite para vocês desse jogo, pretendo mesmo assistir e buscar oportunidades em live lá no grupo do Telegram junto com a galera, assim como fizemos na rodada de hoje. Vamos fazer nessa também. Liverpool e Benfica. O Liverpool venceu bem a primeira partida, não precisa buscar o resultado. O Klopp, geralmente, em casos assim, ele costuma mesclar o time. Não sei se vai ser o caso amanhã. Vou aguardar ali até o último momento a escalação, porque o Benfica não tem um time bobo, mas o Liverpool é muito mais time. Para mim, vai ficar com a vaga. Resta saber se vai ficar jogando para ganhar ou se vai jogar com o regulamento ali embaixo do braço. Fato é que o Benfica vai tentar buscar. O fato de não ter o gol fora de casa faz com que o Benfica precise de 2 gols e feche a casinha. Tá impossível? Não. Né? O Villarreal foi lá e buscou 1-1 contra o Bayern lá na Alemanha e saiu com a vaga. Então nada é impossível. A Champions tem provado isso. Tá? O Chelsea quase busca lá dentro da Espanha também. Então é um jogo que eu pretendo trabalhar sim gols, mas pela não necessidade do Liverpool vencer, eu prefiro esperar o live para ver se o Benfica vai tentar agredir o Liverpool a todo momento e se vai deixar espaços ali, porque no contra-ataque também o Liverpool é muito forte, beleza? O próximo jogo eu deixei separado aqui o Colo-Colo, né? Colo-Colo e Aliança Lima. Esse jogo eu venho para trabalhar esse back Colo-Colo. Jogo da Libertadores, o Colo-Colo é um time muito legal. Eu tenho acompanhado ele no campeonato chileno. Eu costumo pegar uns backs bem legais nele. Gol no primeiro tempo também é muito tranquilo de pegar. Vai pegar o Aliança Lima. Não tenho muito conhecimento do Aliança Lima, tá? Para a verdade, o Colo-Colo mais que 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Primeiro a marcar em 6 dos últimos 6 e venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6. Já o Aliança Lima, menos do que 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos.
tá? Então é um jogo que eu pretendo também trabalhar no live, no visual, mais para buscar esse back Colo-Colo. Aqui, Santos e Universidade Católica, eu não vou nem abrir, vou assistir. Ainda não tive a oportunidade de pegar para assistir um jogo do Santos. Na verdade, me falta muito interesse em assistir os jogos do Santos. Aqui, um jogo que me interessa muito, que é o Atlético Mineiro contra o América Mineiro, o clássico aqui das Minas Gerais, de Belo Horizonte. Um clássico onde o Mequinha, infelizmente, é um freguês nato. Tá? Um jogo que eu venho para trabalhar gols, visto a fase do time do Atlético. Tá? E visto que o América essa temporada tá um time mais ofensivo, cria muita oportunidade de gol, muita mesmo. Tá faltando converter essas oportunidades em gols. Beleza? Ambas as equipes aí, nos últimos 5 encontros, menos do que 3 gols. Tá? O Atlético, sem derrotas a 3 jogos, né? Vem de 3 vitórias, sem derrotas a 19 jogos e sem sofrer gols a 5 jogos. Foi o primeiro a marcar em 8 dos últimos 10 jogos. Beleza? Vou esperar o live também para trabalhar alguma coisa aqui nessa partida. Temos aqui Corinthians e Deportivo Cali. Assim como no último jogo do Corinthians foi um back contra o Botafogo, mas eu peguei o back Corinthians no primeiro tempo. Eu pretendo sim, essa odd de 1,45 jogando em casa contra o Deportivo Cali, eu pretendo sim trabalhar esse back Corinthians, porque é uma odd muito interessante. O Corinthians tem mais time, perdeu a primeira partida, o Cali venceu, o Corinthians precisa vencer jogando dentro de casa ali com a sua torcida. Eu acho que vence e vence bem, tá? O Cali vem sem derrotas a 5 jogos, menos que 2,5 gols em 7 dos últimos 9. Foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Então, é um adversário mais fraco, tá? Não dá para comparar aí o colombiano com o campeonato brasileiro aqui, não tem como comparar. O campeonato brasileiro é muito mais pegado, tem muito mais times de qualidade. Eu acredito numa vitória até tranquila do Corinthians, porém precisa ali marcar o primeiro gol, tem que marcar mais cedo. Não pode ficar esperando muito não, que o Cali vai se retrancar, fechar a casinha e jogar por uma bola, tá? Que faça igual o Palmeiras. O Palmeiras aplicou, foi logo 8, e quantidade de golaços que o Palmeiras fez. Absurdo, viu? River Plate Fortaleza é outro back que eu venho para trabalhar aqui, apesar de gostar do Fortaleza, né? Mas é um time mediano para fraco, infelizmente. O River Plate é muito mais time. O Fortaleza, no último jogo, decepcionante. O River vem de 3 vitórias, primeira a marcar em 8 dos últimos 9, venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8. O Fortaleza, menos que 3 gols em 4 dos últimos 5 jogos, tá? Então vem para trabalhar esse back River, se tiver padrão, claro. E é isso. O último jogo aqui é o Júnior Barranquilla e o Fluminense. Aqui, esse jogo eu vou levar para o live também, mesmo acreditando que o Fluminense tem um elenco melhor. O Júnior Barranquilla não é um time bobo, tá? É um time até legalzinho de se ver jogar. Então vou levar para o live aqui, pretendo trabalhar nesse jogo. Se eu tivesse que dar um palpite agora, seria o mercado de ambas marcam, mas eu vou levar para o live. Beleza? No mais é isso. Estão me acompanhando até agora? Deixa o like aí, comenta, compartilha. Não esquece, acessa o link do Telegram aí, pessoal. Entra lá no nosso grupo, vem fazer o dia a dia conosco aí, trabalhar lá, pegar informações dos jogos, resenhar, tirar dúvida, compartilhar algumas entradas aí, beleza? No mais é isso, desejo um excelente dia de trabalho a todos. Lembrem-se, são jogos de Copa com alta variância, então muita gestão, muito cuidado, porque é difícil extrair valor do mercado, mas para entregar o dinheiro no mercado é muito fácil e muito rápido. Beleza? Um excelente dia de trabalho a todos vocês. Fiquem com Deus.